Oi, meus amores! Chegamos a mais uma virtuaula. Mas antes, vamos para o nosso culto? Vamos louvar o nosso Deus? 2, 3 palavrinhas! Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, tra la 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 la. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, tra la 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 la. Lindo louvor, né? E para a nossa meditação, eu vou contar a história para vocês de uma garotinha que ela estava em uma escola e que cada final de ano, para encerrar as atividades, eles preparavam sempre uma apresentação, uma peça teatral. Só que ela nunca era escolhida. Eles faziam sempre a seleção de crianças e ela nunca era escolhida. E ela se sentia muito triste. E teve um dia que ela recebeu o chamado. Ali ela recebeu um papel e ela estava muito feliz da vida porque ela acreditava que ela ia ser a estrela. Detalhe, ela nunca tinha aceitado os outros papéis porque ela sempre quis ser a estrela. E ela pensou, com ela agora, vou conseguir. E lá foi. Quando ela chegou lá, para sua surpresa, era um papel simples. Ela tinha que desempenhar uma pequena parte na encenação. E ela voltou para casa muito triste e muito chateada. E ela totalmente emburrada. A sua mãe queria saber o que estava acontecendo com a sua filha. E perguntou a ela, filha, por que tu estás tão triste? E ela disse, mamãe, há tantos anos que eu estudo nessa escola, todo ano eles selecionam algumas crianças para fazer a encenação do final de ano. E dessa vez eu fui escolhida. Mãe, que bom, minha filha. Não, mãe, que bom não. Novamente me ofereceram um papel simples, um qualquer. E ali a menina começou a chorar. E a mãe pensou, disse, já sei, vou ensinar para minha filha uma grande lição. E a mãe correu, foi até o armário e pegou um relógio antigo, um relógio de bolso que o seu pai tinha ganhado do seu avô. Era uma relíquia de família. E ela disse, filha, venha cá. Veja só esse lindo relógio. Mamãe, eu sempre sou apaixonada por esse relógio e as histórias que a senhora me conta sobre esse relógio. Ela disse, pois é. Deu uma olhadinha para ele. A menina olhou, a mãe abriu o relógio, tirou algumas peças e disse assim, e agora, filha? Diga para mim, terá alguma utilidade esse relógio? Não, mamãe, o relógio ficou feio, não está funcionando. Ela, pois é, minha querida, qualquer peça, mesmo que seja insignificante a olhos humanos, todos eles desempenham um grande papel. E ali a menina compreendeu de que o seu papel, por mais simples e insignificante ao seu ponto de vista, era importante para aquela peça acontecer e ter grande sucesso. E foi aí que a menina compreendeu do seu papel também na humanidade. E eu quero que você compreenda o seu. Talvez você fique pensando, eu não sou notado na sala de aula, eu não sou notado na minha família, meus avós sempre ficam procurando pelos outros netos, esquece de mim, minha mãe tem mais de um filho e se importa mais com um do que com o outro. Não, você é muito especial, sabia? Você é muito amado. Eu tenho 38 alunos na nossa sala e dos 38,
A cada um eu amo de uma forma muito especial. Sinta-se amado nesse momento, abraçado, pois você é muito querido, sabia disso? Porque além de nós sermos importantes um para o outro, Deus, ele nos ama com um amor tremendo, a ponto, sabe de quê? De enviar o seu mais valioso presente para a humanidade. Sabe quem foi? Seu filho Jesus, que morreu naquela cruz por amor a cada um de nós. Vamos fechar nossos olhinhos e vamos orar? Querido Deus, querido Pai, que amor é esse? Que amor é esse que mesmo sendo quem nós somos, pecadores e falhos, Tu consegues nos amar a tal ponto de enviar o Teu Filho Jesus para morrer naquela cruz por amor a cada um de nós. Então, Deus, entregamos nossas vidas em Tuas mãos. É o que nós te oramos por Jesus. Amém. E hoje, para a nossa aula de língua portuguesa, eu irei fazer uma introdução com alguns assuntos que nós estudamos durante o longo desse período de aulas remotas. Nós estamos prestes a fechar esse livro e agora nós iremos revisar. O primeiro assunto que eu quero revisar com vocês é o uso da letra maiúscula e minúscula. Alguém poderia me dizer quando é que eu uso letra maiúscula? Então vamos lá relembrar. Letra maiúscula eu uso sempre no início de frases, em títulos e também, mesmo se for no meio do texto, mas tem que ser quando for nomes de lugares ou de pessoas. Que aí já entra, sabe o que? O substantivo próprio. Quem lembra o que é substantivo próprio? Substantivo próprio e comum. Então, em relação a substantivos, então, a palavra que define os seres, os objetos, é dado o nome de substantivo, ou seja, o nome das coisas. Agora, quando eu tenho um nome específico para um ser, esse nome é um nome próprio. Por exemplo, Claudeilda. O nome Claudeilda é um substantivo próprio. Agora aqui, por exemplo, lápis. Lápis é o mesmo nome que nós derivamos a todas as séries desse objeto. Então, este objeto aqui é o quê? Um substantivo comum. Então, ó, substantivo próprio é o nome de pessoas ou de lugares. Já substantivo comum é o nome de seres, objetos simples. E aí, captou? Nós iremos também revisar um pouco sobre plural e singular. Você lembra o que é isso? Então, ó, singular é quando eu só tenho um único objeto. Então, eu digo que eu tenho um único ser. Então, ele é no singular. Certo que nós trabalhamos apenas o plural, acrescentando a letra S. Só que existe algumas palavrinhas, por exemplo, que mesmo que ela tenha S no final, ela indica singular. Você quer saber que palavrinha é essa? Lápis é um grande exemplo. Lápis. O que vai definir não vai ser o S no final da palavrinha, porque eu posso dizer, eu tenho um lápis, ou eu tenho 2 lápis. A escrita da palavra lápis é da mesma forma. Mas isso você vai descobrir ao longo da sua jornada. Você vai descobrir também, por exemplo, que o plural das palavras não é apenas terminada com a letra S. No momento, nós estamos começando por essa. Então, aqui, a gente já viu que singular é apenas um único ser daquele objeto. Plural é mais de um. Então, aqui, por exemplo, eu posso dizer também uma caneta. Se eu tiver duas, será o quê? 2 canetas. Então, aí vai seguindo. Então, por hoje nós iremos revisar letra maiúscula, que foi o uso no início das produções textuais, textos, no início dos nomes próprios. Nós estudamos também, durante essa unidade, próprio comum e plural e singular. E para isso, você irá, na tarefa de casa, fazer uma atividadezinha de revisão, incluindo
essas situações que nós já abordamos. Mas antes, eu quero que você pegue o seu livro de língua portuguesa, que nós iremos fechar ele hoje, e na próxima aula eu faço a revisão dele e também faço mais algumas revisões do que nós estudamos ao longo desse período de aulas remotas. Então, na página 49, você irá aqui encontrar uma palavra escondida em cada linha a seguir copia ao lado. Então, aqui nós temos de A a F uma sequência de letras e você vai ver qual é a palavra que está escondido dentro dessa linha. Então, aqui você vai observando e vai descobrindo. Você vai encontrar apenas uma única palavrinha em cada uma delas. No segundo, você vai escrever o nome das imagens. Se necessário, use letra maiúscula, inicial maiúscula. Lembrando, letra maiúscula eu uso para o quê? Nome de pessoas ou de lugares. Então, aqui, com A, aqui tem uma imagem de uma menina. Então, você pode escolher o nome de uma menina que começa com a letra A. E aqui na frente, temos a imagem de quê? De um pé de alface. Alface. Escreve aí a palavra alface. De B. B, eu tenho aqui o mapa geográfico de que país? Do nosso país. Qual é o nome do nosso país? Brasil. Então, escreve aí. E assim sucessivamente. Então, quando tiver imagem de crianças, que tem imagem de cima de uma menina, embaixo do menino, você escolhe um nome que começa com a inicial que está sendo trabalhado. Já na página 50, vamos lá? Tem para você completar as figuras. Aqui temos algumas imagens e você vai completar com as letras que falta para completar essa palavra. Então, letra A. É a imagem de quê? De um navio. Tá faltando algumas letras para completar a palavra navio. Letra B, cadeira. Letra C, binóculo. Letra D, bolinha. Letra E, televisão. E letra F, careta. Então, essa é a atividade muito simples, não é para a gente fechar a nossa unidade. Embaixo você vai fazer a sua autoavaliação, como a tia já tinha explicado. O vermelho é se você está numa situação muito crítica, amarelo mais ou menos e verde é o bom. Se você sente que está ótimo, você vai marcar aí um X na letra B, no verde. Por exemplo, aqui, li e produzir contos e histórias em quadrinhos. Se você leu a história lá em quadrinho, leu o conto do livro e produziu, fez a tarefa, você marca aí. Analisei os elementos que organizam um conto. Se você ali prestou atenção na aula que a tia falou sobre conto, você marca aí também. Escreveu palavras com rimas. Se você escreveu palavras com rimas, você vai marcar aí também. E para a sua tarefa de casa, vai estar em anexo lá. Então você lembre, se tiver como você imprimir essa atividade, você pode imprimir e colar no seu caderno de língua portuguesa. Se não tiver como, você pode copiar no caderno de língua portuguesa. É bom que você vai praticar a sua escrita, então copie. Então, aqui nós temos algumas atividades. Eu vou explicar mais ou menos como é que vai ser. Aqui, na primeira tem assim, classifique os substantivos conforme a legenda. Você vai colocar P para substantivo próprio e C para substantivo comum. Então, aqui, por exemplo, eu tenho José. A palavra José é um substantivo próprio ou comum? Você vai colocar alfinete, Belo Horizonte, casa, Rogério, rede, Cecília, Curitiba e relógio. Então, essas são as atividades da primeira questão. Colocar P para próprio e C para comum. Na segunda, você vai completar as frases usando o substantivo próprio, seguindo o modelo. Aí aqui tem assim, ele é mineiro, nasceu em Minas Gerais. Aí na letra A, ele é acreano, nasceu no... Aí você vai colocar aí qual é a palavrinha. Quem nasce lá no Acre é acreano. Só vou dar essa dica. Letra B,
ele é cearense, nasceu no... Letra C, ele é paulista, nasceu em... Letra D, ele é catarinense, nasceu em... Ele é alagoano, nasceu em... Então você vai responder aí com os estados onde essas pessoas nasceram. Simples, né? E aqui, na outra atividade, tem assim... Tem uma frase e ela está desorganizada em termos de estrutura com a inicial maiúscula e onde você vai usar a maiúscula. Então aqui tem uma frase, você vai reescrever. Diz assim, Monteiro Lobato é um dos mais conhecidos escritores do Brasil. Então você vai colocar a letra maiúscula onde se deve colocar. Na outra atividade... Tem assim, para você formar o plural acrescentando S no final das palavras. Então, aqui eu tenho algumas palavras e você vai formar o plural delas só acrescentando a letra S. E, por fim, você vai passar para o plural as frases abaixo. A galinha está contente. Como é que eu faço com que essa frase fique no plural? Lembrando, você vai precisar de ajuda aí de quem está aqui acompanhando. Quando eu acrescento mais de um item, ou seja, quando eu coloco uma frase no plural, todo o seu sentido tem que ser também transformado. Por exemplo, aqui, aonde você vê a palavrinha é no singular, no plural vai ser trocada por são. Olha o exemplo. A poesia é bonita. Olha como ficará no plural. As poesias são bonitas. Você entendeu? Então, troca o er por são. E assim sucessivamente. Então, essa atividade nós iremos corrigir na próxima aula. Então, meus amores, por hoje, nossa aula de língua portuguesa está chegando ao fim. Eu espero que vocês façam as atividades. Pode colocar lá na plataforma. Eu percebi que alguns estão tendo dificuldade. Pode colocar apenas uma imagem só para encerrar lá, porque cada dia eu estou fazendo as correções. Então, automaticamente, a tia está compreendendo que vocês também estão fazendo as correções aí, junto com o seu cuidador. Então, ó, se você só está conseguindo enviar uma atividade lá, uma imagem, não tem problema. Pode seguir colocando essa, que encerra lá a aula, e você vai fazendo as correções em casa. Então, meus amores, ó, beijinho, tchau, tchau!